reflexiva de pensar todos esses impactos sobre nós, seres humanos, habitantes desse planeta. Nós acabamos aí, estamos ainda acompanhando de todas as formas possíveis, né, a tragédia climática do Rio Grande do Sul. E sabemos que essa tragédia não é exclusiva, né? Ela não é um problema só do Rio Grande do Sul. Alguns eventos têm acontecido em outros lugares do mundo. É claro que, para nós, historicamente, esse é um evento de grandes proporções. Mas você é uma pessoa tão fantástica, e a gente quer ouvi-lo tanto, e há coisas que me preocupam muito, obviamente, que sem ter aqui nenhum surto de terrorismo ambiental, como é que nós estamos dentro desse painel, que é um painel tão fabuloso, né? Inclusive com a vitória de um Nobel, como é que nós ficamos em relação às previsões catastróficas que são feitas quanto a abalos ambientais de grandes cidades do mundo, gerando aí uma onda de refugiados ambientais, né? A gente já viveu essa questão em outros momentos, mas como é isto? Como é que nós estamos discutindo trabalhar os impactos que sempre atingem aqueles que, como você disse, já vivem em desigualdade socioeconômica e que também são os principais atingidos nas tragédias ambientais e climáticas? Essa é uma pergunta bastante profunda, viu? Porque, obviamente, vindo de você, eu não esperava outra coisa, mas assim, mas é uma reflexão que a gente que você está tocando num ponto, né? Quando a gente fala dos efeitos dessas catástrofes, né? E a gente vê, não dá para falar em maior ou menor proporção, porque quando a gente fala de perdas humanas, É verdade. uma é suficiente, né? É verdade. Então, não dá para se prender à questão numérica, né? Porque uma é suficiente. Mas, levando para o lado mais ambiental, né, de proporções, o Rio Grande do Sul assim, é algo assim, que é difícil até de falar, porque a gente vê as cenas são assim, muito chocantes, né, do que está acontecendo. Então, eu diria, professora Norma, que eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para evoluir, né, principalmente quando a gente está falando de ações de mitigação, de adaptação. Coisas estão sendo feitas, mas a gente precisa ganhar velocidade, né? Eu acho que a gente... E aí, com velocidade, e aí eu vou aproveitar assim para fazer assim, porém com cautela e prudência, né? Ótimo. A gente, sem verdades absolutas, porque eu acho que a gente está num momento de muitas mudanças relevantes que nortearão o futuro da humanidade, sabe? Então, assim, a gente não tem que dar respostas fáceis para coisas complexas, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que pensar e discutir bastante, e eu acho que o grande desafio que a gente tem é justamente dar essa velocidade, é dar a assertividade, e eu acho que a gente vai ter que recuperar muito o tempo que a gente talvez tenha perdido, né, entre aspas, em algumas questões, e ser muito, como eu disse, assim, como nunca, temos que ser muito empáticos, né, e nos colocarmos no lugar. Só que a gente precisa fazer esse exercício antes das catástrofes, né? E aí que é o grande desafio que a gente não pode deixar que um momento como esse passe da notícia e a gente esqueça que isso pode acontecer em qualquer lugar em que a gente esteja. Então a gente precisa fazer essa reflexão ao- de forma muito empática, né? Pensando em investirmos fortemente em mitigação e adaptação, para que a gente faça essa transição e regeneração dos sistemas, né, florestais, de biodiversidade, ou seja, reequilibrar o nosso planeta. As coisas estão acontecendo com maior intensidade,
né, em um curto espaço de tempo, justamente porque as coisas mudaram. Né? Sim, As coisas que eu sim, estou dizendo, assim, as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo. A gente está vivendo isso aqui no Rio Grande do Sul, no nosso país, mas quantas coisas estão acontecendo no mundo, em outros lugares, sim, né? sim. Então, eu acho que tem muito disso, né? Então, respondendo essa sua pergunta bastante difícil de responder, né? Para mim, e eu acho que para Para todo mundo todos. para quem não está pensando as coisas de uma forma simplória, né, a gente Sim, precisa pensar dando a complexidade adequada a esse processo, né, e recuperar esse tempo, ou seja, dando velocidade, porém com cautela, prudência e sem verdades absolutas. Eu acho que a gente precisa, ter esse pensamento, porque a gente, como eu digo, né, eu falei bastante isso na nossa última conversa, que é aquele triângulozinho que eu faço do desenho, né, respeitando as questões sociais, ambientais e econômicas de forma equilibrada, sem fazer que o vértice puxe para um lado ou mais para um lado ou para o outro, dando a perfeito. atenção adequada, nesses momentos de crise, ao que tem que ser dado atenção, mas equilibrando todos esses fatores. Obrigada, professor. Muito obrigada. Nós tivemos hoje uma lição de vida, inclusive, né? Puxou no nariz, eu puxando a orelha de muitos de nós, que às vezes Opa! passamos, Ok. né? Não tenho essa pretensão, viu, Não, professor? porque passa realmente por nós, né? Todos nós, eu estou falando por nós enquanto cidadão brasileiro também, Uhum. muitas vezes despercebido, né? Certos procedimentos para essas algumas ações que a gente faz de forma às vezes automática, pelo tempo, pela falta de informação, né? Que às vezes a gente não tem. Então, é bom relembrar esses assuntos, é bom que a gente pense nesses assuntos. Né? Como eu disse, e volto a repetir, é muito maior do que uma Olimpíada, muito mais do que uma agenda. É a nossa sobrevivência no planeta, né? Nossa, das nossas gerações que estão vindo aí. Então, acho que é importante a gente trazer esse assunto. Vai facilitar, lógico, quem está participando da Olimpíadas Brasileiras de Administração, mas está trazendo para nós todos uma lição do que a gente precisa fazer. A gente fica muito esperando pelo A, pelo B, pelo governo, por A, por B, por C, não estou falando aqui, né, de forma geral, e nós podemos fazer o nosso pedaço quando deixamos de colocar no chão aquela papel Papelzinho da da bala, balinha. né? Exatamente, Papel olha da só, bala. como é simples. Como é simples, né? É o primeiro passo. Quando a gente separa o nosso lixo em seco e molhado, a gente já está ajudando. Ah, mas vamos misturar depois. Mas você já está fazendo a sua parte. Né? Eu acho que a gente tem que ter De que essa forma visão. podemos ajudar nesse processo para que não seja misturado, né? Quais são os caminhos como Exatamente. cidadão que a gente consegue alavancar, buscar mudanças nesse sentido, né? É verdade. Tá. Lembrando a todos, gente, que aí ó, tá aqui está no nosso chat, está aqui na nossa tela, né, onde você pode obter o seu certificado de participação e lá mesmo você tem acesso aos e-books, né, necessários para você fazer o estudo, porque a semana que vem já começam as provas da UBADM para aqueles que são participantes, né, porque a UBADM também, que é controlada, administrada pelo CRARJ, ela está tendo o apoio do Papo Transparente para que possa divulgar mais. Né? Hoje nós já sabemos que temos mais de 20 mil pessoas inscritas. Para uma primeira Olimpíada, gente, é um número bastante interessante em todo o Brasil, é um número até excepcional, considerando que é a primeira vez que ela está existindo, e a gente quer marcar presença colaborando com aqueles que estão participando e também trazendo essas informações para o público em geral, para os que já conhecem refletirem melhor e para os que não conhecem, né, poderem ficar a par e ciente desta situação. Né? Mas como a Norma falou, quando a coisa é boa, o tempo voa. Poxa, mas voa mesmo, né? E nós já estamos completando aqui o nosso tempo, né? Nós temos assim uma horinha, né? Às vezes a gente fica esperando a hora passar. Mas aqui a hora passa e a gente é avisado, né? Se tiver, já deu a hora aí. A gente, se não avisar, a gente vai embora. A gente vai embora. O nosso jornalista nos dá uma apoio. Eu vou pedir só uma licença, né, para trazer aqui uma informação para os colegas, né, os futuros colegas administradores que estão aí nos assistindo, né, e vão estar se preparando aí para essa Olimpíada. E falar um pouco assim,
dentro desse processo dos ODS, né, existem vários atores, como governos, né, empresas, né, sociedade civil, né, academias, né, que sempre somam para esse conhecimento e discutem os temas. E falando especificamente nas questões das empresas, para que eles busquem uma informação, o Pacto Global é uma entidade dentro da ONU, que foi criada em 2000, que promove fantasticamente esse movimento da Agenda 2030 e que é uma fonte fantástica para nós, administradores, que estamos dentro das organizações, para ajudar as nossas organizações a evoluírem nesse processo. Então, busquem lá no site do Pacto Global informações, vocês vão ver lá movimentos importantes, movimento Mais Água, movimento de equidade, movimentos de integridade, outros movimentos que serão super importantes para que vocês desenvolvam um trabalho dentro das suas atividades. Vão ver lá ações em diversos ODS também, porque eles motivam isso, né? E todos os princípios lá do pacto traz essa condição. E mais uma dica, busquemos informação sobre as organizações em que a gente olha e diz, pô, isso é uma grande organização, para vocês conhecerem o que essas grandes organizações estão fazendo. Os relatórios de sustentabilidade, ou relatórios anuais, como cada uma chama, trazem práticas fantásticas do que as organizações estão fazendo sobre os ODS 8, ODS 9, como a gente está dando aqui exemplo, o 11 e o 12, também, o que elas estão contribuindo em cada metas dessas, né? E aí vão ter outros ODS, como o 5, de equidade, de gênero, que várias empresas trabalham. Então, busquem isso como fonte de estudo, porque a gente, como dizem, né, a gente pode criar, mas a gente também pode melhorar, né? Pega aqueles exemplos que já estão em andamento e a gente pode adicionar conhecimento, trazer aquilo como referência e fazer a nossa parte, como o professor Josué está falando, né? Se a gente não pode fazer daquele tamanho, alguma coisa a gente pode fazer. Verdade. Então, verdade. Deixando aqui, finalizando essa contribuição, foi um grande prazer estar aqui, né? E contribuir de alguma forma para esse público que está nos assistindo, né, que vai nos assistir depois também gravado, enfim, muito, muito agradecido e honrado em estar aqui participando desse momento. A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. Eu espero encontrá-lo muito em breve, em salas de aula, com alunos de pós-graduação na área de gestão ambiental, de gestão da responsabilidade social, porque você é uma fonte inesgotável de conhecimento, de práticas, e eu tenho certeza absoluta que tem muito a contribuir, e nós vamos ficar sempre, se você vier estar conosco 10 vezes vamos sair daqui com a sensação de que foi pouco, de que queremos mais, porque é o conhecimento, é a praxis, é a leveza, é a militância, é tudo isso reunido num homem que não é só acadêmico, gestor, mas é um cidadão pleno, e queremos muito estar orbitando ao seu redor. Então, não teremos nenhum problema em convidá-lo outra vez e ficaremos na fila de sua agenda. Pode com certeza, com certeza. Tá? Muito obrigada. Oi, que bacana você estar aqui conosco nesse short. Se inscreva no YouTube Papo Transparente e também no Spotify. Estou esperando você.